Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já se questionou: afinal, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de estar aqui? Será que a minha vida é só trabalhar, né? Acordar cedo, trabalhar, depois eu vou almoçar, depois eu vou descansar, eu vou dormir, vou assistir um filme? E daí? Qual o propósito de nós estarmos aqui? Então, hoje o tema é a casa 9 do mapa astral. Para quem chegou agora aqui no canal, eu sou a astróloga Bia Siqueira e eu trago uma visão sistêmica, comportamental, para te ajudar a entender como que você funciona melhor nas 12 áreas da sua vida. Então, eu recomendo que você assista o vídeo da casa 1 e acompanhe comigo essa trajetória que fala da trajetória da nossa existência, né? Esse caminho, esse trilhar, né? As 12 áreas da vida, para que a gente possa aproveitar melhor essa nossa passagem aqui por esse planeta. A primeira casa, que é a casa 1, ela fala do eu sou. Já a casa 7, que faz uma oposição com a casa 1, fala do nós. A casa 2, ela fala dos meus valores, do que é meu, e a casa 8 fala dos valores do outro, ou seja, o dinheiro do outro, os recursos e os valores do outro. A casa 3 é o eu penso, e ela faz uma oposição com a casa 9. Então, a astrologia são eixos. E a casa 9 é o nós pensamos. Quando nós entramos na casa 9, nós entramos na esfera do conhecimento, da sabedoria e da filosofia de vida. Então, se na casa 3 eu penso, eu colho informações, dados, notícias, acontecimentos, na casa 9 eu preciso entender de uma maneira mais ampla o significado de tudo isso. Então, a casa 9 ela rege os estudos avançados, faculdade, é quando a gente vai para o ensino superior, quando a gente vai aprofundar um conhecimento. Temos também, né, a parte filosófica dessa casa 9, que fala da religião, que fala das nossas crenças. Vamos olhar para a casa 8, que foi o último vídeo que eu publiquei aqui. Na casa 8, nós chegamos na dor, no sofrimento, nas perdas, nas crises. E quando nós passamos por essas situações na vida, né, que são os nossos medos, os nossos traumas, as nossas feridas emocionais, as perdas financeiras, a falência, a crise no relacionamento ou uma crise de saúde, e quando nós passamos por todo esse processo de cura, de transformação e de regeneração, seja da saúde, seja um problema financeiro, aí nós vamos entender o quanto que o ser humano consegue evoluir depois de ter passado por situações muito complicadas, muito profundas, densas, pesadas, e é quando ele consegue dar o próximo passo, que é a casa 9. Então, qual o aprendizado, qual a lição que nós tiramos que veio pela dor da casa 8? É nesse momento que nós conseguimos ou não um entendimento muito maior, muito mais amplo de tudo aquilo que nos aconteceu. Então, muitas experiências foram acumuladas para a gente tentar chegar a conclusões a respeito do significado e do propósito da nossa passagem aqui nessa existência. É na casa 9 que nós buscamos os porquês, o para quê. Afinal, por que eu passei por tudo isso? Qual o sentido de tanta dor, de tanto sofrimento? É neste momento da vida que nós buscamos a verdade. E é neste ponto que, por ter passado por tantas dificuldades, precisa ter algo de positivo nisto. Algo de positivo por eu ter aguentado, suportado, enfrentado aquela situação e ter sobrevivido até aqui. Porque sem um significado, sem um propósito, a vida pode ficar sem sentido. Nós não temos uma diretriz, nós não conseguimos enxergar um caminho a seguir.
E para continuarmos essa jornada, é muito importante que algo aconteça dentro de você que tenha um entendimento muito maior, muito mais amplo sobre os porquês de tudo isso. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que passa por uma situação aguda de saúde, uma crise profunda, né? Ela passa por cirurgias, ela pode receber diagnósticos que impactam profundamente, às vezes um diagnóstico de alguns meses de vida, alguns dias de vida, né? Outros um ano. E os relatos que provavelmente você já ouviu, e eu também, de pessoas que conseguiram uma sobrevida muito maior do que aquela prevista por um profissional da área da saúde, porque ele está olhando para o corpo da pessoa, para o funcionamento do corpo daquela pessoa. E quando nós falamos de casa 9, nós estamos falando de algo muito maior do que apenas um corpo, uma matéria, do que apenas o trabalhar, ganhar dinheiro, comer, dormir, comprar um carro, uma casa. Nós estamos falando de algo que realmente faz sentido. Qual a diferença dessa pessoa que conseguiu surpreender a medicina ou os familiares, porque ela conseguiu ir além daquilo que foi previsto para ela? Nós podemos falar que essa pessoa, ela tinha um propósito para ela de vida. E esse propósito maior foi o que a motivou a lutar pela sobrevivência dela. Então, se nós não temos um propósito, um porquê de nós estarmos aqui, não faz sentido viver. Então, nós vamos atrair as mais diferentes dificuldades, as mais variadas dificuldades, até que a gente aprenda a realmente ver o real sentido da nossa existência. Então, se nós aqui agora, eu te trago, te convido a refletir junto comigo. Será que muitas pessoas, nós, você, né, eu também me incluo nisso, será que quando a nossa vida começa a ter uma sequência, uma recorrência muito grande de perdas, de dificuldades financeiras, de dores e sofrimentos da alma, depressão, tristeza, melancolia, quando isso se torna muito recorrente, o que a vida está querendo nos ensinar? Será que nós deveríamos aprender que essa dor, esse sofrimento, está querendo nos mostrar a necessidade de subir para um outro nível, para um outro patamar da nossa existência? Então, se nós estamos falando de propósito, de sentido da vida, observe o seu dia a dia, a sua rotina, a sua casa, os seus objetos pessoais. Como que você olha para tudo isso e o quanto você valoriza ou não o que você já tem, o que você já possui? Quanto que nós somos gratos por tudo que nós temos e por tudo que nós vivemos para chegar até aqui. Para chegar até aqui, eu, você, seus pais, seus ancestrais, seus amigos, seus filhos, cada um no seu tempo, na sua realidade, no seu nível de consciência, precisou passar por dificuldades. Uma criança, por exemplo, do nível fundamental, né, no ensino básico, ela vai encontrar com as dificuldades dela, da idade dela. Então, aquela é a realidade daquela criança. Então, nós chegamos num ponto, na reflexão aqui do mapa astral e da casa 9, que para nós subirmos para um outro nível, para um outro patamar de excelência, de vida, de realização mais plena, ou pelo menos um pouco maior, nós precisamos trabalhar essa nona casa astrológica, que é a nossa consciência, o nosso nível de consciência. Então, de novo, vamos refletir. Você pode agora pensar, refletir nos problemas difíceis que você enfrentou até aqui, né? Dê uma olhadinha aí para a sua história, para o seu passado.
ou para o que você está vivendo aqui agora, nesse momento da sua vida. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora, que provavelmente estão passando o melhor, estão vivendo o melhor momento da vida delas. Outras que estão me assistindo provavelmente dirão que estão passando a pior fase da vida delas, ou que acabaram de sair de uma situação muito difícil, seja de saúde, seja financeira, seja de um relacionamento, ou o luto, a perda de alguém. Então, eu te pergunto, o que você aprendeu com isto? Se você, nós não tirarmos um aprendizado maior sobre tudo isso, nós não vamos conseguir evoluir. E esses problemas irão se repetir, e se repetir, e se repetir, até que chega um momento que nós vamos dizer, mas qual o propósito de tudo isso? Então, aqui nós chegamos na religião, nós chegamos nas crenças, naquilo que você, como pessoa, aprendeu com a sua mãe, com seus pais, com a sua família. Então, nós podemos entender também que muito do que nós trazemos na nossa vida vem também pela consciência do nosso sistema familiar. Então, se nós temos ou convivemos com pessoas pessimistas, negativas, sofridas, com uma mentalidade de escassez, né, com crenças limitantes, de que neste mundo é impossível ser feliz. A felicidade não é deste mundo. Pessoas ricas são infelizes. A gente precisa sofrer para aprender. Então, todas essas crenças, e com certeza tem várias outras frases que eu não conseguiria me lembrar aqui, mas você já pode começar a refletir sobre tudo que você vem eh, adquirindo, né, como as verdades absolutas, né, das pessoas que você convive, da religião que você frequenta, dos amigos que você tem, que você se relaciona. Então, essas frases, essas falas, elas acabam se tornando uma verdade dentro de nós. Elas acabam se tornando uma consciência, e a partir desta crença, aquilo passa a acontecer na nossa vida. Então, por mais que uma pessoa deseje ser feliz, ela não se sente merecedora da felicidade. Ela não acredita que ela pode ser feliz, porque lá no inconsciente dela, e esse é um tema que nós vamos tratar quando quando eu falar da casa 12 do mapa astral, que é a última casa astrológica que rege o nosso inconsciente, então tudo que a pessoa faz é em vão para prosperar, para ser feliz no relacionamento, no casamento, na relação social com o mundo. Então, ela vai encontrar muita dificuldade, porque por mais que o mental ela pense que ela quer, ela precisa, ela deseja ser feliz, ser próspera, ser saudável, lá no fundo existem essas crenças que estão sedimentadas e arraigadas no fundo da alma, na mente inconsciente, ou seja, lá onde for, existe esse arquivo que precisa ser deletado da nossa mente. Então, nós vamos adquirindo outras crenças ao longo da vida. Nem muitas vezes nós temos aí exemplos, né, de pessoas que quando passaram por uma situação de quase morte, às vezes um acidente, né, que as pessoas falam, nossa, era para você ter morrido, olha como é que ficou o teu carro, e você está aí vivo. Então, se essa pessoa não aprender algo com essa experiência, ela pode repetir esses padrões, ela pode continuar atraindo situações de risco para a vida dela. Só que outras, ao contrário deste exemplo, depois que elas passam por essa situação, elas renascem. Aí que vem o que? A reflexão sobre a morte. Casa 8. Eu poderia ter morrido. E se eu tivesse morrido, eu teria deixado minha esposa, meus filhos, a minha empresa. Então ela começa a perceber
que existe algo muito maior, muito mais elevado. Por exemplo, uma pessoa quando passa por uma perda financeira, porque elas passaram por uma escassez, por uma dificuldade financeira absurda, elas começam a dar valor no que têm. Então, será que nós precisamos passar por essas dores, por essas perdas, para que nós possamos evoluir? Será que nós, a partir de hoje, a partir de agora, podemos buscar um propósito muito maior para a nossa vida e começar a agradecer, a colocar um significado, a ver um significado maior? Porque muitas das vezes, quando estão ali à beira da morte, ou quando estão percebendo que não ficarão muito tempo por aqui, é que eles conseguem refletir sobre a própria vida. Teve dinheiro e não usufruiu, teve uma casa, uma mansão e não curtiu com a família, não se deleitou naquela piscina maravilhosa, não convidou os amigos para usufruir de momentos agradáveis. Então, ele por quê? Porque ele ficou, né, muito preocupado em ganhar mais, em trabalhar mais. Então, cada pessoa tem a sua própria crença e a sua própria filosofia de vida. Os posicionamentos de signos, planetas, dentro da casa 9 no nosso mapa, e se esses planetas, signos, estão recebendo aspectos de outros planetas, vão dar um direcionamento sobre a natureza das crenças daquele indivíduo, sobre como essa pessoa se relaciona com Deus, qual o nível de consciência dessa pessoa. Por exemplo, Mercúrio e Gêmeos, que são racionais, que falam da lógica, da racionalidade, eles podem entender Deus de uma maneira mental. Enquanto signos de elemento água, como por exemplo, o signo de Peixes ou um Netuno na casa 9, traz uma predisposição da pessoa a viver essa relação dela com Deus, com algo maior, de uma maneira mais devocional. Então, ela já traz uma predisposição, um jeito de viver a crença dela com mais entrega, com mais devoção. Um Marte na casa 9 já pode ser indicação de uma pessoa fanática que defende o ponto de vista dela, aquilo que ela acredita, com unhas e dentes. E ela defende aquilo de uma maneira muito pessoal e pode ser difícil para ela se abrir para outras possibilidades. Então ela acredita e defende aquilo com toda toda a energia, com toda a garra de um Marte de casa 9. Então, uma Vênus, por exemplo, de casa 9 já traz mais tolerância, mais amabilidade e um jeito mais ameno de lidar com crença, filosofia de vida. Já signos e planetas mais racionais, mais pé no chão, por exemplo, Capricórnio, Saturno, provavelmente essas pessoas, elas acreditam num Deus mais austero, punitivo, tendem a ter uma visão mais crítica, um pouco mais dura com relação àquilo que ele acredita. E se ele tem essa crença, ele acredita que aquilo precisa ser obedecido e seguido, custe o que custar. Enquanto que, por exemplo, Netuno e Peixes já acreditam num Deus compassivo, num Deus amoroso, mais inclinado à brandura e ao perdão. Se a casa 9 fala desse nível de consciência que está associada à nossa consciência do divino, do sagrado, do propósito de vida, ela também rege as leis aqui na Terra. A lei, os princípios, a ética que norteia a vida dos homens aqui no planeta. Então, para isso, nós temos as leis que punem aqueles que transgridem a lei, né? Aquele que mata, aquele que rouba. Casa 9, ela está associada a advogados, a juízes, né?
filósofos, se nós formos para a linha filosófica da Casa 9, os mestres, os professores, né, os grandes mestres da humanidade, né, que deixaram ali seus livros escritos, as suas mensagens, né, que ajudaram a humanidade a evoluir. Então, quando nós falamos dessa área do mapa, nós já podemos filosofar um pouco mais, nós podemos expandir a nossa comunicação de uma maneira mais ampla. Então, quando nós conversamos com uma pessoa que tem muitos planetas na casa 9, a gente percebe uma necessidade dela de filosofar mais, de ir além. Ela prefere assuntos mais elevados do que conversas triviais, banais e sem sentido. Já uma pessoa que tem mais planetas ou muita significância na casa 3 do mapa, ela já prefere conversar exatamente sobre assuntos mais corriqueiros, porque a casa 3 ela sugere tudo aquilo que é a descoberta, a informação, as notícias. Ela explora, pela casa 3, nós exploramos o que está à mão, o que está próximo de nós. Então, a casa 9, ela descreve uma perspectiva muito maior daquilo que aprendemos pela casa 3. Desse modo, a casa 9, ela também está associada a viagens distantes, às viagens internacionais, às longas jornadas. Então, conhecer outras culturas é uma maneira de expandir e muito a nossa consciência, o nosso nível de entendimento da vida, porque nós saímos do nosso meio, daquilo que nos é muito familiar, e nós vamos desbravar o desconhecido. Nós buscamos outros horizontes. E nós podemos fazer várias viagens, ou viagens para outros países, ou viajar também na cultura, assistir a filmes e documentários, porque nos leva a um conhecimento muito mais amplo, traz cultura, nós saímos, né, daquele ambiente do conhecido, exploramos outros horizontes. E também temos a jornada do espírito, da mente, que é quando nós buscamos, através de uma religião ou de uma filosofia de vida, algo que transcende aquele conhecimento que nós tínhamos até então. Viajar possibilita ver o mundo por uma perspectiva diferente, assim como o astronauta, né, que chega, né, com a sua espaçonave em outro planeta ou em algum ponto do universo, ele observa a Terra por uma outra perspectiva. Isso traz uma consciência absurdamente grande sobre o quão pequenininhos somos nós diante desse universo infinito. Signos e planetas na casa 9, quando o tema é viagens. Por exemplo, Saturno, Capricórnio, signos de elemento terra, eles, quando viajam, eles precisam ter um objetivo prático. Eles precisam que essa viagem, esse destino, traga algo de útil para a vida deles. Capricórnio, por exemplo, Saturno numa casa 9, pode trazer atrasos nas viagens, podem ser viagens a trabalho, de negócios. Então, essa pessoa só vê sentido em ir para algum lugar distante se ela vai ter algum benefício com aquilo, algo prático, algo palpável, algo real. Já os signos de elemento água, ou planetas que mexem mais com as nossas emoções, por exemplo, Plutão, as viagens internacionais ou distantes têm um caráter transformador na vida daquela pessoa. São viagens que transformam, que mudam muito a consciência daquela pessoa. As viagens mentais também são descritas pela Casa 9. Então, a escolha de uma faculdade, de um curso superior, para cada um tem um significado e uma maneira de escolher. Por exemplo, Netuno pode trazer confusão na hora de escolher uma faculdade, na hora de escolher uma
carreira, uma profissão, que é a casa 10, né, que tem a ver com a casa 10 também. Antes da 10, precisa passar pela 9, é a escolha do curso, né, daquilo que vai me capacitar para chegar no nível de profissionalismo. Então, aqui pode ter muita confusão, nebulosidade, e a pessoa se engana, a pessoa ela pode se enganar, ela pode se iludir com relação àquela faculdade ou aquele curso superior. Então, ela pode passar por um processo, às vezes, difícil. Para ajudar essa pessoa, é muito importante olhar para outras questões no mapa dela, que possa ajudar a dar um direcionamento na escolha de uma faculdade, de um curso superior. Já um Urano de casa 9, essa pessoa ela pode se rebelar contra o sistema educacional, contra o sistema de ensino, ou ela pode buscar um conhecimento inédito, diferente, ou algo que tenha a ver com a tecnologia, dependendo da natureza do mapa da pessoa, um Urano de casa 9, são aquelas crianças prodígios que já começam desde cedo a mostrar um conhecimento ou uma inteligência acima da média. Então, eu deixo aqui a minha pequena contribuição sobre esse universo da Casa 9, e eu gostaria que você deixasse aqui no comentário. Você já passou por alguma situação crítica, difícil, muito complicada, e a partir desse fato, desse ocorrido na sua vida, você mudou, você conseguiu enxergar um propósito muito maior por ter passado por aquela situação? Ou seja, qual a lição, qual o aprendizado que você teve ao passar por alguma situação de casa 8? Então, eu gosto muito de ouvir os comentários de vocês aqui. Nem sempre dá para eu responder todo mundo, mas eu deixo sempre um coraçãozinho ali. Isso me motiva muito e eu sei que está valendo a pena estar aqui gravando e trazendo esses conteúdos para vocês, no intuito de ajudá-los de alguma maneira a entender, não só pela a luz da astrologia, mas também levar vocês a refletir sobre questões que vão além de tudo isso, tá bom? E eu convido você também, que já fez o seu mapa astral, a vir comigo num mergulho mais aprofundado sobre questões de vida pessoal que podem ser difíceis para você lidar. Então, essa proposta tem a ver com aprofundamento em algumas questões, pode ser na área dos relacionamentos, pode ser na vida financeira, pode ser com relação a algum trauma, alguma dificuldade sofrida, né, na sua vida. E sim, eu conheço, eu posso te ajudar a olhar para essas questões que vêm ali no seu mapa e nós juntos encontrarmos saídas usando os seus próprios recursos que você tem, que talvez você até mesmo desconheça, tá ok? Então, deixa um like, deixa um comentário, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Nós ainda temos mais um pouquinho de casas astrológicas por aí. Hoje eu fiz a casa 9, ainda tem a 10, a 11 e a 12 para completar essa jornada das 12 casas astrológicas, das 12 áreas da vida, que é a estrada pela qual nós iremos percorrer aqui durante a nossa existência. Então, eu deixo aqui o meu grande abraço e a gratidão por você ter acompanhado aqui até agora. E até o nosso próximo encontro.